Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui sobre movimento uniformemente variado. A gente está fazendo uma série bem grande aí de exercícios envolvendo gráficos. E esse aqui dá para ver de cara aqui que é um baita de um exercício grande, né? Uma interpretação aí de gráfico bem cuidadosa que a gente vai fazer para que você tire as suas dúvidas. De repente ficou em alguma das alternativas, nós não vamos chegar só na alternativa, nós também vamos justificar por que que as outras quatro alternativas estão erradas. Bora lá então, ó. Então, o que que ele está falando? Que é uma questão que caiu lá na UEL do Paraná, que é a Universidade Estadual de Londrina, e que ela fala que no circuito automobilístico de Spa-Francorchamps, na Bélgica, um carro de Fórmula 1 sai da curva, aí me complica, né? A Raid de Lyon, enfim. E depois de uma longa reta chega a curva Les Combes. Muito bem, então essa é o conto da história. Você que talvez gosta de Fórmula 1 já deve ter visto esse circuito aí de corrida em algum momento aí da sua vida e agora ela trouxe aqui para uma realidade de uma questão de física. E aí a telemetria da velocidade, que é essa medição da velocidade versus tempo, foi registrada nos gráficos a seguir. Então, no gráfico a seguir. Então, veja, ó. Primeiro, é um gráfico de velocidade. Então, vamos reparar com isso, tá? É um gráfico de velocidade em função do tempo. Você vai ver que os outros são gráficos de aceleração. O que que ele vai querer que você faça? Que você compare a aceleração com a partir da velocidade que ele deu. O que que dá para a gente retirar desse gráfico aqui antes da gente propriamente ir para as alternativas? Nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro trecho, existe um aumento de velocidade, ele possivelmente estava a 70 metros por segundo e passou próximo a 75. Depois, vamos colocar de outra cor aqui, de verde, ó, ele saiu lá dos 75, talvez, e foi até os 90 metros por segundo. Foi rápido, hein? E então ele ficou aí ele teve uma aceleração maior ainda. Veja que quanto maior é a inclinação da reta, maior é a aceleração. Quanto maior é a mudança de velocidade dele, maior é a aceleração do corpo. No segundo trecho, no terceiro trecho, perdão, aqui ele está parado. Parado, perdão, não está parado não. A velocidade dele está constante. A velocidade de 90 quilômetros, 90 metros por segundo. Isso vai apontar para a gente de cara, e isso aqui eu já posso até destacar para você, ó, que a aceleração nesse trecho aqui é zero. Boa, porque a velocidade dele é constante de 90 metros por segundo, então eu já eliminaria todos os outros possíveis problemas que possam ter. E no último trecho, esse trecho aqui, ele está desacelerando, perdendo velocidade. Estava lá nos seus 90 metros por segundo e chegou perto dos 50 metros por segundo. Então teve uma desaceleração aqui bem rápida, né? Então olha como ela é bastante inclinada. Isso impõe que a desaceleração foi grande, um valor alto aí para a gente. Bom, vamos começar então a fazer as análises de cada uma delas. Primeira análise aqui, então antes disso, né? Qual das alternativas a seguir contém o gráfico da melhor representa a aceleração do carro de F1, de Fórmula 1, em função desse mesmo intervalo de tempo. Fechou. Então, tudo começa aqui do zero, né? Então, vai começar aqui com uma pequena não, talvez uma aceleração positiva. Então, vamos ver aqui, ok, essa aqui tá sem problema, isso aqui tá certo. Agora, no segundo trecho, ele tem uma aceleração positiva também, há um aumento de velocidade, porém maior do que essa aceleração. E isso aqui está batendo. Então eu estaria aqui, ó, bem tranquilo quanto a essa alternativa nesses dois primeiros tópicos. Porém, vem um problema daqui, ó. É aqui que está o problema. Ela diz que a aceleração dela durante todo o intervalo, aqui no terceiro intervalo, ela é na ordem de 30 metros por segundo ao quadrado. Não, a aceleração nesse trecho aqui é zero, porque não há alteração na velocidade do corpo, ele permanece com velocidade de 90. E você deve saber que quando não há variação na velocidade, a aceleração é zero. Zero. O que ele fala que está aqui, né? Então aqui também está errado, por quê? Porque aqui ocorre uma desaceleração ou uma aceleração negativa. Então é por esse motivo que essa alternativa A a gente desconsidera. Maravilha. Vamos aos próximos aqui, o item B agora. Veja, ó, então eu tenho uma aceleração positiva, veja que o zero está aqui, isso aqui está certo, porém aqui já temos um problema, que é a aceleração negativa. Não há diminuição da velocidade nesse caso, né? Veja que ele continua aumentando sua velocidade, e aqui ele está falando que a aceleração é de menos 10, na casa de menos 10 metros por segundo ao quadrado, o que também está errado.
Aqui ele está certo. Veja, ó, veja que está certo porque ele está falando que a aceleração é zero. E nesse caso aqui, de fato, a velocidade se manteve constante. Velocidade constante, aceleração zero. E aqui uma desaceleração bem intensa, não sei se está na ordem correta, mas é uma desaceleração negativa. Isso faz sentido para a gente aqui, esse último tópico. Então, o problema desse item B está no segundo trecho aqui, onde existiria uma aceleração positiva e não negativa. Isso inviabiliza esse item B. Vamos ao item C. Primeiro, no item C ele já está falando que a aceleração aqui dele é negativa, é um aumento de velocidade, né? Então ele está nessa parte, ele está errado porque ele está falando que é negativo. Segundo trecho, essa aceleração aqui continua sendo positiva, aumento de velocidade, isso aqui também está errado, colocou como aceleração negativa. O trecho com velocidade constante, ele diz que é zero, isso está certo. E aqui também está errado porque a aceleração dele é negativa, uma diminuição da velocidade. Aqui a gente está vendo que está perdendo, está com uma aceleração positiva. Isso está errado, então. Bom, no segundo trecho, nesse tópico aqui, a primeira parte, existe uma aceleração aqui positiva, ligeiramente positiva, e me parece que isso aqui está correto, ó, então, porque o zero a gente está considerando. Vamos ver se está batendo na retinha aqui, no zero, a reta do zero está batendo aqui. Então, opa, ó, você está percebendo que se eu seguir a linha, vai cair no zero aqui. Então, maravilha. Então, aqui nesse primeiro pronto, já está correto, porque existe uma aceleração positiva pequena, aparentemente, né? Próximo de zero. E aqui uma aceleração ainda positiva, porém maior do que aquela, por causa da inclinação. Aqui é uma inclinação maior do que o primeiro trecho. Então tá certo. O terceiro estágio aqui com velocidade constante, aceleração zero, isso também está certo. E aqui uma desaceleração bastante intensa, então ele falou que na ordem de menos 40 metros por segundo. Então isso aqui também estaria certo. Então, desses quatro trechos que nós temos, a que melhor se encaixa, eu vou até apagar os certinhos aqui, porque está tudo certo. É a melhor que se encaixa nessa alternativa, das alternativas apresentadas até o momento, é a alternativa D. Vamos só justificar a alternativa E, que ele fala que no primeiro trecho, aqui a velocidade está aumentando, então não pode ser uma aceleração zero. No segundo trecho, continua a aumentar a velocidade, então não pode ser uma aceleração negativa. Aqui ele está falando que a aceleração dá na ordem de 20, não, a aceleração dele é zero. E aqui a aceleração seria negativa, ele está falando que é uma aceleração positiva. Então essa aqui de fato mesmo não está correta. E a melhor que se encaixa, aqui uma aceleração pequena, uma maior aqui, há um salto de aumento de aceleração. E no terceiro trecho, a aceleração zero, perfeito aqui. E no último trecho, uma aceleração que uma baita de uma diminuição de velocidade num curto espaço de tempo. Isso impõe uma aceleração negativa de grande intensidade, na ordem de menos 40 metros por segundo. E é isso. Então, aqui não era necessário fazer as contas. Talvez se você quisesse ter um pouquinho mais de rigor, você poderia fazer aqui, colocar, aproximar os valores, mas eu acho que como é uma estimativa, né? Não precisava ter feito os cálculos dos valores precisos da aceleração. Uma porque você ia ter que fazer aqui um ponto a ponto, e isso daria um trabalho bem grande. Aqui é uma análise que você faz e as alternativas são bem diferentes uma das outras e você chegaria lá na alternativa D. Beleza? Espero que você tenha entendido essa questão, essa longa questão aí que caiu lá na UEL, mas que é muito importante você saber fazer essas conversões de velocidade para aceleração, enfim, tudo aquilo que você está acostumado a resolver por aí. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, dá um like aqui e também se inscreve aqui no canal para cada vez mais a gente poder chegar nas pessoas. Valeu, um abraço.